Como? Forte? Muitos que estão meios. Ah, não, Senhor, não. Eu comer carne não me vai fazer mal. Irmão, a carne dura 3 dias. E eu estudei gastronomia, gastro. A carne dura 3 dias para digerir no teu estômago, a carne vermelha. O nosso pregador hoje, ele vem de longe, né? Porque ele mora aqui em Porto Velho, né? Se bem que ele é natural, né? De Peru, né? É Peru, é? Não, Porto Velho. Ele é de Nova Porto Velho, agora a nacionalidade dele, Lima, Peru, né? Então o nome dele é assim, um pouco difícil, complicado, mas a gente conhece ele por Enoque, tá bom? Então ele já pregou aqui uma vez, tá bom? E está pregando aqui novamente para nós, para a honra e glória de Deus. Irmão, que Deus abençoe você ricamente nesta manhã, tá bom? Que o Espírito Santo lhe use para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Vocês, se vocês quiserem passar. Obrigado. Um feliz santo sábado. Muito bem. Vamos repetir assim. Feliz santo sábado. Hoje é santo. Hoje é um dia que vocês vão ficar santo. Amém? A presença de Deus irá santificar você nesse santo sábado. Cadê suas espadas? Levante suas espadas, suas bíblias. O irmão já me apresentou, né? Me chamo Enoque, eu sou da Igreja Nova Porto Velho, sim. O irmão falou também que eu sou de Lima, Peru. Há 20 anos eu estou aqui já. Já tenho família aqui. Então, irmão, cadê suas espadas? Levante suas espadas. Muito bem. Quase todos têm suas espadas. Vamos a procurar nas nossas Bíblias o livro de Mateus. Mateus 24. O tema de hoje, irmão, um tema sobre o tempo do fim. O tema de hoje fala para o tempo do fim. Obrigado, irmão. 1, 2, 3. Muito bem. Mateus 24. Acharam? Amém? Muito bem. Mateus 24, verso 45. Porém, antes de a gente ler, vamos orar. Beleza? Vamos orar. Carinhoso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Neste momento, que você possa, Senhor Deus, ungir teu filho. Senhor, que você possa ser derramado do Santo Espírito para cada um de nós. Prepara, Senhor Deus, tua igreja. Precisamos obedecer e ouvir uma pregação mais forte. Temos que aprender um grande tema, muitas coisas em curto tempo. E precisamos o poder do teu Santo Espírito. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Depois que Jesus pregou no monte, né? Depois que Jesus pregou no monte, né? As grandes coisas que iriam acontecer na volta do Filho de Deus, ele apresentou uma parábola. A parábola do bom servo e a parábola do mau servo, ok? Essa parábola do bom servo e do mau. Vamos ouvir agora. Irmãos, que diz o verso 45? Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Há um servo fiel e prudente. Prestem atenção. Deus quer que nós, povo adventista do sétimo dia, sejamos servo fiel e prudente. Que mais? A quem o Senhor confiou a seus conservos para dar o sustento ou para dar o alimento para este tempo. Irmãos, qual é o alimento que deve ser para estes últimos tempos finais? Qual deve ser a pregação para esses tempos finais? Aqui fala uma coisa importante, duas coisas importantes. Deus confia os seus bens. Obrigado. Deus confia os seus bens. Quais esses bens que Deus confiou? E também ele disse: sejamos prudentes, porque Deus quer que a gente dê o alimento para este tempo. Qual deve ser o alimento para este tempo, irmão? Qual deve ser a pregação que você deve ouvir nestes últimos tempos finais? Será que deve ser uma mensagem mais suave, uma mensagem só de amor, 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 que não desperta a igreja? O amor é importante. Falar o amor de Deus é importante. Mas as advertências são uma coisa muito mais importante também. Junto com o amor. Os dois estão ligados. Amém? Irmãos,
A mensagem aqui diz, para este tempo, qual deve ser o alimento para este tempo? Testemunhos Selectos, volume 2, na página 386, diz assim, a pena inspirada: Deus quer que a igreja adventista tenham parte em sua obra especial para este tempo. Quer que se acham entre os que estão dando o alimento para este tempo. Irmão, prestaram atenção? Qual deve ser o alimento para este tempo? Qual deve ser o alimento que você deve dar para o povo de fora? Outro tema mais aqui importante sobre a pena inspirada. Testemunhos Selectos, volume 2 também, porém, na página 317. Diz assim: cuidemos, povo de Deus, cuidemos para não recusar a luz que Deus envia para não vir de maneira... 1, 2, 3. De maneira que nos agrade. Não seja desviada de nós a bênção de Deus por não conhecer nosso tempo. Irmão, estamos em 2024, século 21. Estamos a um passo para entrar ao reino de Deus. Amém? Porém, estamos adormecidos. Sim, irmãos. A nossa igreja está adormecida. E precisamos um espírito. Precisamos de pregadores com advertência. Disse o Espírito Santo. Diz assim: a nossa visitação, se houver quem não reconheça nem aceite a luz, que não feche o caminho para os outros. Mas temos que conhecer o tempo. Irmãos, temos que conhecer o tempo. Temos que conhecer um pouco mais sobre o santuário. Temos que conhecer o tempo da redenção. O relógio. Existe um relógio do tempo, irmãos. Todo adventista deveria conhecer o relógio do tempo. Satanás tem um relógio também do tempo, mais conhecido como o Big Bang, lá na Inglaterra, que dá os meses, o dia, né? As horas de todos os países. Mas Deus tem um relógio do tempo. Nós, como povo adventista, deveríamos entrar e conhecer o relógio do tempo. Onde que é o relógio do tempo? A pena inspirada diz, e em grego, a história da redenção, a palavra redenção em grego, mais conhecida como relógio do tempo de Deus. A redenção é o santuário. Nós temos que entender um pouco mais sobre o santuário, para entender em que parte Jesus se encontra e que o Jesus está fazendo por nós. E nós temos que nos dar e entender o que o Filho de Deus está fazendo. E em que momento ele vai se levantar. Em que momento a porta da graça vai se fechar primeiramente para o povo de Deus. E depois para fora também. Disse a mensagem escolhida, também, Testemunhos Selectos, volume 2 também, porém na página 323 e na página 324. Prestem atenção. Meus irmãos, reconheceis que vossa própria salvação, assim como o destino das outras almas, depende do preparo que agora faceis para a prova ante nós? Disse a pena inspirada: tende aquela intensidade de zelo, aquela piedade e devoção que vos habilitarão a subsistir quando se manifestar a oposição contra vós. Se Deus falou para mim, virá o tempo em que sereis levados perante os conselhos, tribunais, e cada aspecto de verdade que mantende será criticado severamente. O tempo que a igreja adventista, o tempo que tantos estão deixando passar, irmãos, desperdiciando, deveria ser dedicada ao encargo que Deus nos deu, de preparar-nos para a crise que se aproxima. Há uma crise que se aproxima para esta terra e para nós também. A pergunta é: estamos preparados para o tempo do fim? Sabeis que estamos preparados? Sabeis que vocês está acontecendo as coisas que estão acontecendo nos últimos tempos finais? Diz a palavra de Deus aqui: a lei, por seu verdadeiro, o povo agora deve unir
e deve confiar mais na lei de Deus. Irmãos, estamos desperdiçando tempo. Às vezes estamos ficando mais tempo nas coisas triviais desta vida. Às vezes estamos ficando mais tempo nas novelas, dos filmes de Hollywood, querendo ou não. Mas, irmão, estamos perdendo tempo. Nós precisamos ter um caráter perfeito. Precisamos ser semelhante a Cristo. Cristo é tudo para nós. É nosso exemplo. Cristo é nós. É tudo para nós. Irmãos, mais ainda, a Pena Inspirada disse bem claro. Testemunhos Selectos também. Esse livro é muito bom, irmão. Testemunhos Selectos me ajudou bastante para despertar desta vida que eu levava. Mas diz assim a Pena Inspirada: o povo deve ser despertado em relação aos perigos do tempo. Uma vez mais, falamos sobre o tempo. O apóstolo Mateus fala bem claro sobre o tempo. Jesus falou sobre o tempo, de confiar a seus conservos o alimento para esse tempo. Diz assim: o povo deve ser despertado em relação aos perigos do tempo presente. Os atalaias estão adormecidos. Cadê os atalaias? Cadê os sentinelas? Cadê as pessoas que advertem a igreja? Cadê os que dão os passos de vitória? Meus queridos irmãos, a Bíblia nos fala uma coisa bem clara: que estamos desperdiçando o tempo. E Deus precisa de um povo que se prepare. Amém? Uma coisa mais importante que iremos ver também em Testemunhos Selectos, volume 2, 3:18. Diz assim: uma grande crise aguarda ao povo de Deus. Uma crise aguarda ao mundo também. A mais momentosa luta de todos os séculos está justamente na nossa frente e estamos adormecidos. A igreja de Laodiceia é uma igreja frívola, morna. É uma igreja que a Pena Inspirada nos fala que é a nossa igreja adventista. Porém, Deus nos disse que ainda é a menina dos olhos de Deus. Porém, Cristo nos dá, Jesus, Ele nos convida. Ele nos dá um apelo nesta manhã. Comprem de mim colírio. Irmão, a igreja adventista não vai entrar no reino dos céus se ainda é a igreja de Laodiceia. Nós temos que comprar colírios de Deus. Nós temos que comprar para enxergar bem as coisas que estamos fazendo, irmão. Deus nos convida um apelo. Jesus nos convida, nos dá um apelo. Comprem de mim. Quando Deus te diz assim, quando Jesus nos fala, comprem de mim, ou seja, examina-te como vocês andais e vê como eu ando, ou como eu andei aqui como ser humano. O Verbo se fez homem e habitou conosco. Esse é o nosso grande exemplo. 1 de João, capítulo 2, verso 6, diz: aquele que está nele, aquele que está em Jesus, deve andar como Jesus andou. Então, irmãos, se Jesus coloca o primeiro passo esquerdo e depois o direito, nós temos que imitar os passos de Jesus. Ele não pecou. E com Cristo Jesus podemos também ter vitória. Amém? Quando estamos ligados à vida verdadeira, seremos vitoriosos com Cristo. Como diz a palavra: já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Quando Cristo vive em ti, você obterá vitória. Você vai odiar o pecado, o seu pecado, que tanto tempo estava escravizado em você. Irmãos, mais ainda, diz assim: o Senhor do céu nos enviará seus juízos destinados a punir a desobediência e as transgressões, até que seus atalaias tenham proclamado suas advertências. Não encerrará o tempo. Olha, outra palavra, o tempo. O tempo de graça, até que as mensagens sejam distintamente proclamadas e a lei divina deve ser engrandecida. Amém? Seus reclamos expostos a seu caráter legativo, legítimo e sagrado. A mensagem de justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra. Irmão, a justiça de Cristo em
Salmos, repito, Salmos 119, verso 172, diz a palavra de Deus que o salmista fala que a lei é a própria justiça. A justiça de Cristo se refleja na lei de Cristo. A lei de Cristo é o caráter de Cristo. Cada vez quando você vê a Cristo, cada vez quando você observa a Cristo, seremos semelhantes a Ele. Em Tiago capítulo 1, verso 22 em diante, diz que a lei é um espelho. Cada vez quando você olha a lei, você vai ver os teus defeitos de caráter. Cada vez quando eu me olho no espelho, eu vejo uma espinha, eu vejo uma manchinha, eu vejo o cabelo branco que estou. Então, o espelho te mostra. O apóstolo Tiago também nos fala que o espelho é a lei de Deus, que nos mostra o nosso pecado. A lei de Deus não salva. Quem salva é Cristo. Porém, a lei de Deus unida a Cristo, a lei de Deus é o mesmo Cristo. A lei de Deus é o mesmo caráter de Cristo. Diz também aqui a pena inspirada: fazeis soar o alarme pela extensão e a largura da terra. Disseis ao povo que o dia do Senhor está perto e se apressa grandemente. Não temos tempo a perder. Irmãos, somos a última geração. Se um dia teus avós, teus bisavós, teus tataravós falaram que Cristo viria, mas o seu tempo chegou. Irmão, estamos mais tempo que você está mais distraído ainda. Somos a última geração. Cristo vem em nossa geração. Amém? Irmão, se vocês analisam, somos a quarta e última geração. Sabiam vocês? Em Levíticos e Deuteronômios fala que uma geração é 40 anos. 40 anos é uma geração. Então, se uma geração tem 40 anos, desde 1844 para nossos dias de hoje, se vocês contarem, estamos, irmãos, prestem atenção, estamos na última e quarta geração. E a Bíblia fala, vamos saber agora, vamos buscar em nossas Bíblias. Vamos buscar em nossas Bíblias, Êxodo capítulo 20. Vamos buscar o que fala sobre essa geração. Êxodo capítulo 20. Vamos ver agora o segundo mandamento. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo na terra. Não adorarás, nem o servirás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus celoso, que visita a iniquidade, que é pecado. Deus visita o pecado, que visita a iniquidade até a terceira, que mais diz? E até a quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha só. Deus visitará até a terceira geração e quarta geração. É o limite de Deus. A quarta geração é o limite. Não há mais. Não há quinta geração. Até a terceira e quarta geração, a iniquidade revolverá para a humanidade. Mas Deus disse assim bem claro: e faço misericórdia até 1000 gerações. Por quê? Daqueles que guardam os meus mandamentos. E muito bem, irmão. Por que o povo de Deus deve guardar os mandamentos de Deus? Porque Deus se afeta. Porque Deus fica contente quando o povo cumpre a sua palavra. Então, irmãos, uma geração, somos a quarta e última geração. Irmãos, se falamos sobre o anticristo e se falamos sobre a última igreja, nós somos a última igreja, não é mais. Se falamos sobre o papado, o Francisco é o último, não é mais. No sumo sacerdote, vocês sabiam que quando Arão, quando era o Yom Kippur, o dia de expiação, lá na época de Moisés, lembrando que Jesus falou para Moisés: Moisés, façam um santuário para eu habitar com vocês. Deus quer habitar conosco desde a fundação da terra, sempre foi assim. Deus fez um santuário, o típico e o antitípico. O verdadeiro santuário se encontra no céu, segundo Hebreus. Lugar santo, lugar santíssimo. Mas Deus mandou: Moisés, faça um santuário para que eu habite com vocês. Muito bem. Deus habitou com Moisés. E quando era o dia de Yom Kippur, eu não vou falar muito sobre o santuário, mas é uma parte de meu tema para o tempo do fim.
Por quê? O sumo sacerdote, quando era feito o sumo sacerdote, o Yom Kippur, o dia da expiação, o sumo sacerdote tinha uma vestimenta diferente. Não era igual ao sacerdote que fazia o contínuo sacrifício, tanto de manhã e de tarde, quando era queimado os cordeiros, as pombas e outros sacrifícios, que era contínuo sacrifício durante o anual. Só que uma vez ao ano era feito o dia da expiação, e o sumo sacerdote tinha uma vestimenta diferente. Deus se importa ainda com os ministros de cada igreja, com uma roupa diferente. Sabiam vocês? Uma coisa mais importante, que o sumo sacerdote era amarrado com uma corda. E havia uns sinos e umas campainhas debaixo do manto, do vestuário do sacerdotal sumo sacerdote. E quando ele caminhava o primeiro passo, o segundo passo, dentro de Yom Kippur, e todos ao redor estavam expiando seus pecados, em outra palavra, todos ao redor estavam confessando seus pecados. As trompetas, antes do Yom Kippur, era soado, e as trompetas era para avisar ao povo, gemir por seus pecados, clamar por seus pecados, abandonar os pecados, pedir a Deus por seus pecados. E eu falo para vocês uma coisa importante: o dia da expiação ainda não acabou. Ainda não acabou o dia da expiação. E precisamos ter um jejum, diz a pena inspirada, estrito, uma santidade estrita com Deus. Disse, a pena inspirada fala também, e a Bíblia nos comenta, que quando o sumo sacerdote caminhava o primeiro passo, o segundo passo, todos os que estavam ao redor do santuário, o povo de Israel, ouviam os passos e as campainhas do sumo sacerdote. Eles conheciam o tempo, sabiam o que fazia o sumo sacerdote. Nós, agora, não podemos ouvir os sinos do grande sumo sacerdote Jesus. É um pouco difícil de ouvir os sinos. Mas, irmãos, Deus nos deu o relógio do tempo, o santuário, para você entender, que possamos entender o tempo final, que possamos compreender mais dos passos do trabalho de Jesus. Uma coisa mais importante que também quero falar aqui, diz assim, às vezes pensamos, né? Às vezes pensamos que Jesus não está só perdoando nossos pecados, sino também, irmão, dando vitória sobre o pecado. Assim como Jesus está advogando por nós como juiz, como advogado lá no santuário, mas ele não só está dando perdão do pecado como um ping-pong, não, irmãos. Se você confessa os teus pecados, você deve abandonar teus pecados também, para que Deus te dê vitória. Uma vez mais, Deus não só quer, irmão, que você confesse seus pecados só, senão que abandone todos os teus pecados. E para que Deus te dê vitória. Diz a pena inspirada, quando o caráter de Cristo, prestem atenção, quando o caráter de Cristo, ou seja, em outra palavra, quando a lei de Cristo, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, quem é seu povo? Nós. Então, Cristo virá para reclamar-lhes como seus. Entenderam bem? Entenderam, irmãos? Cristo irá só vir quando você reflita totalmente o caráter de Cristo Jesus em tua vida. Forte. Mais ainda, isso se encontra em Parábolas de Jesus, na página 69. E Atos dos Apóstolos, na página 32, diz assim: perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obedecendo todos os seus mandamentos. Irmãos, quando você obedece seus mandamentos por amor a Cristo, o que diz Cristo no Novo Testamento? O que ele diz? Se me amais, guarda os meus mandamentos. Então, se nós amamos a Cristo, nós temos que guardar seus mandamentos. Mas ainda, Atos dos Apóstolos, na página 31, diz assim: Deus nos convida a alcançar a norma da perfeição e pôs diante de nós o exemplo de caráter de Cristo,
os seres humanos podem alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Amém? Podemos ser perfeitos em Cristo Jesus. Podemos, em Cristo Jesus unido, podemos ser perfeitos em caráter. Em nosso caráter. A nossa natureza pecaminosa só será transformada, né, e revivada quando Cristo virá. Porém, o nosso caráter é agora. A única coisa que será levada lá do céu não é teu corpo. Não é também as tuas roupas, as tuas coisas que você tem aqui neste mundo. As coisas que será levada é teu caráter. E teu caráter deve ser semelhante a Cristo. Dizer a Deus: Senhor, você concorda com esse vestido? Senhor, você concorda com essa vestimenta que estou utilizando? Você concorda com esse jeans que está muito colado no meu corpo? Você concorda, Senhor, com essa vestimenta de saia que está mais acima de meu joelho? Você concorda desses tacos, sapatos, tacos de mulher muito alto? Para chamar a atenção? Irmãos, a igreja de Deus, Deus nos convida, irmão, a não usar mais, a não ser parte do mundo. Deus nos convida a ser semelhante a Cristo. Ser humilde, ser perfeitos em Cristo. Concordar a Deus, dizer a Deus: Senhor, você concorda com essa alimentação? Será que faz mal? Será que irritará o teu Espírito Santo? Mais ainda, agora, irmão, eu quero que sigamos no capítulo de Mateus. Vamos voltar a Mateus. Você lembra, né, de Mateus 24? A parábola do bom servo e do mau. Por que Cristo falou? Cristo falou essa parábola do servo mau e do servo bom. Diz assim, e vou repetir uma vez mais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Irmão, há um servo fiel e prudente. Não é nécio. Não é insensato. É um servo fiel. Fidelidade é tudo para nós. É um servo prudente das coisas que ele faz. Diz aqui a parábola de Deus. A palavra de Deus. Em Mateus 24, verso 45. A quem o Senhor confiou. Irmão, já te imagina? Deus nos quer confiar em nós. O seu trabalho. Deus nos convida a nós. Qual deve ser? Diz assim, Deus nos confiou a seus conservos para dar o alimento a pregações para este tempo. Verso 46. Bem-aventurados, regocijaos, alegraos, né? Contentai-vos, significa bem-aventurados. Felizes, aqueles servo a quem o Senhor, quando vier, se achar fazendo assim. Verso 47. Em verdade vos digo, lhes confiara todos os seus bens. Irmãos, Deus quer confiar todos os seus bens para nós. Mas ainda estamos adormecidos. Estamos cansados, adormecidos por nossos pecados. Temos que acordar. Uma mais aqui, no verso 48. Mas se aquele servo mau, escute bem, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor se tarda em vir, meu Senhor se demora. Prestem atenção aqui, no verso 48. Esse servo mau, escutem bem, esse servo mau sabe que Cristo está pronto para vir, mas ele não está nem aí. Mira o que diz a Bíblia, prestem atenção. Diz assim, verso 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor se tarda em vir, meu Senhor se demora em vir. Irmão, esse servo mau, ele sabe que Cristo irá vir. Ele sabe que Cristo irá voltar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A nossa igreja adventista do sétimo dia, ele prega a segunda volta de Jesus. Somos adventistas do sétimo dia porque pregamos o advento de Jesus. Esse servo mau somos nós. Sabia? Somos nós. Por quê?
A Bíblia fala aqui, esse servo mau, sendo mau, dizer consigo mesmo, meu Senhor se tarda em vir. Esse servo mau sabe que Jesus está pronto para vir, mas não está nem aí. E sabe o que ele faz depois? Siga aí do verso seguinte. Que diz assim o verso seguinte. Verso 49. E passar a espancar, que mais? A seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios. O que ele faz? Ele não se preocupa por sua alimentação, ele não se preocupa por a bebida que ele está ingerindo, ele não se preocupa, esse servo mau, ele não se preocupa por as coisas que ele está acontecendo. Ele não está nem aí. Ele ainda passa a espancar a seus conservos. O que significa espancar? Eu me lembro quando meu pai era diretor da Colportage, diretor de publicações lá no meu país. 6 anos. Alguns pastores queriam usurpar usurpar o direito de meu pai. Queriam usurpar, algumas lideranças queriam usurpar. Líderes. Mas criticavam muito. Mas meu pai foi firme e fiel. Me lembro eu que às vezes em nossa igreja queremos usurpar os postos de cada alguém, né? E hemos visto isso aqui nas nossas igrejas e em outras igrejas também. Usurpar, ser um anciano em primeiro lugar, o diaconato, ser diretor. Isso é o que está falando aqui. Se não há amor a nosso próximo, se não há amor com Deus, iremos passar mal. Porém, a Bíblia fala aqui, e passar a espancar com seus companheiros, e a comer e a beber. No mesmo capítulo também fala Jesus que será como nos dias de Noé, os tempos finais. O que aconteceu nos dias de Noé? Nos dias de Noé, dizem, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. A pergunta é, será que casar é pecado? Não. Comiam e bebiam. A palavra fala bem claro, irmão, que Deus nos disse bem claro, que estes últimos dias será coisas piores. Porque a glutoneria, o fast food, alimentos rápidos, estão causando malestares para a nossa espiritualidade. Então, irmãos, a comida rápida, os refrigerantes, nós precisamos entender que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora, casar não é pecado. Mas a pergunta é que Satanás está distorcionando o casamento. Agora estamos vendo homens com homens, casamentos homens com homens, mulheres com mulheres. Estamos vendo, irmão, muitas coisas distorcionadas. Estamos próximos do fim. Vamos a buscar em nossas Bíblias a falar do sono. Que diz aqui, dos despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando os princípios creístes. Entenderam essa mensagem? E digo isso a vosotros que conheceis o tempo, é a hora de vos despertardes. A pergunta é, estás despertando do grande sono para você entender o tempo? O tempo. Estamos despreciando o tempo, irmão. Mas ainda que dizem, do sono, acordai-vos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando os princípios creímos. Irmão, a nossa salvação está bem aí. Mas Cristo nos convida para entrarmos e despertarmos desse grande sono. O sono de Laodiceia. Vamos também em Efésios. Vamos lá, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Amém? Efésios, capítulo 5, verso 14. Efésios, capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, despierta, o apóstolo Paulo nos fala, despierta, igreja adventista, despierta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo que
te iluminará. Verso 15. Portanto, vede. Como que? Portanto, lê em tua Bíblia. Portanto, examina-te, vede como andais. Cristo, irmão, nos diz, vede como andais. Não como os necios, e sim como os sábios. O que mais diz? Rimindo, ou seja, conhecendo o tempo. Verso 16. Rimindo, conhecendo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Irmão, então, qual é a vontade do Senhor? Querem saber? Em 1 de Coríntios, capítulo 9, verso 22, diz assim bem claro. Quando Deus nos pede, examina-te, vede como andais. Ontem você mentiu. Ontem você fornicou. Ontem quizás você adulterou. Ontem quizás você comeu um alimento que não agrada a Deus. Então, examina-te em como andais. Nós temos que examinar, vede. 1 de Coríntios 9 diz assim: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. O apóstolo nos fala, em outras palavras, ponho leve o meu pecado e confesso meus pecados a Cristo, que ainda há tempo. A porta da graça ainda está aqui, mas a porta da graça irá se fechar primeiramente por nosso povo de Deus, meus queridos irmãos. Então, nós temos que nos preparar. E para entender mais sobre o tempo e qual é a vontade, segundo o verso de Efésios, capítulo 17, diz assim: portanto, por esta razão, vos torneis insensatos. Cuidado, as 5 vírgenes foram insensatas, nécias. Porém, o que mais disse? Mas procureis compreender qual é a vontade do Senhor. Então, vocês vão entender agora qual é a vontade do Senhor. Vamos a ler em nossas Bíblias, agora, em 1 de Tessalonicenses. Gilberto, posso não ter mais água? Diz assim, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Amém? Muito bem. Sabem qual é a vontade do Senhor? Querem saber? Verso 3. Pois esta é a vontade do Senhor. Que mais? É a vossa? Muito bem, irmão. Qual é a vontade do Senhor? É a vossa santificação. Então, irmão, nós temos que entender qual é a vossa santificação de Deus. Deus nos quer nos convidar agora a ser santo, cada vez mais santo, mais santo, mais santo para com Deus. Irmãos, podemos ser santos nesta terra. Podemos sim, meus queridos irmãos. Olha o que diz aqui o Espírito de Profecia. Educação, na página 18. Diz assim: mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir o ideal de Deus para com seus filhos. A santidade. Isso mesmo, irmão. É a santidade. Ou seja, a semelhança com Deus é o alvo a ser atingido. Obrigado, meu querido. Então, qual é o alvo para ser atingido? Qual é? Qual é, irmãos? É a santidade. Ser semelhante a Cristo. Em santidade, ser semelhante a Cristo. Então, irmãos, eu quero falar aqui um pouco agora sobre a santidade. Justificação pela fé, em grego, se chama dikaiosma. Justificação se divide em 2: justiça imputada e justiça comunicada ou santificada. O que é justiça imputada? Sabe me dizer? Justiça imputada é quando o homem crê, acredita em algo, e porque ele acreditou em algo, ele é imputado à fé. Amém? É o que aconteceu com Abraão. Abraão, Romanos capítulo 4, verso 3, diz assim: e Abraão creu, e por crer, lhe foi imputado em Abraão que coisa? A justiça. Por crer, porque ele teve fé,
foi imputada em Abraão a justiça de Deus. O caráter, a lei de Deus foi imputada em Abraão. E aí acabou? Não. João conheceu mais, o apóstolo, o profeta Abraão conheceu mais e caminhou mais com Deus. Quando você caminha mais com Deus, você aperfeiçoa a santidade. Então, quando estamos mais com Cristo, aperfeiçoamos a santidade. Quando estamos mais com Cristo, a santidade é uma comunicação mais com Cristo. E mais ainda, irmão, prestem atenção aqui. A vontade de Deus, materiais, diz assim, o caminho consagrado da perfeição cristã, na página 88, diz assim, o pioneiro Alonso Teijones: a vontade de Deus é a vossa santificação. A santificação é a verdadeira observação a todos os mandamentos de Deus. Olha só. Em outras palavras, a vontade divina encontra o perfeito cumprimento nele. A vontade de Deus está expressada na lei de Deus, nos 10 mandamentos, que é a lei de todo homem, é a lei perfeita que deve se cumprir e deve formar um caráter perfeito. Amém? Mais ainda, olha aqui, a fidelidade é o resultado da santidade e de conformidade com a vontade de Deus. Os que querem ser santos no céu precisam, escutem bem, os que querem ser santos no céu precisam ser primeiramente santos na terra, pois quando deixemos a terra, levaremos nosso caráter conosco. Isto será simplesmente levar conosco alguns dos elementos dos céus. Isso você pode encontrar em Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 198. Irmãos, então, Deus nos convida a ser semelhante a Cristo. Mais ainda, eu quero dar um texto mais forte, irmão, que me gusta falar sobre isto. A obediência da lei de Deus é a santificação, diz a Bíblia. Há muitos que têm ideias errôneas a respeito dessa obra na alma, mas Jesus orou que seus discípulos fossem santificados pela verdade, e ele acrescentou: a tua palavra é a verdade. A santificação não é uma obra instantânea, meus queridos, não. A santificação é uma obra progressiva, assim como a obediência é incontínua. Enquanto Satanás nos importunar com suas tentações, a batalha pela vitória sobre o próprio eu terá de ser travada, retirada às vezes, mas pela obediência às verdades a santificará a alma. Os que são leais às verdades irão pelos méritos de Cristo e vencer toda debilidade de caráter. Isso você encontra Fé e Obras, na página 75. Meus queridos, então, hemos visto que a vontade de Deus é a santificação. Então, Deus nos convida a ser perfeitos. Deus nos convida a estar mais o que Deus nos convida a ser, a perfeição de caráter. Irmãos, um texto mais para terminar. Vamos a buscar em nossas Bíblias, mas antes de buscar em nossas Bíblias, eu vou ler um texto do Espírito Profecia, que é forte. Olha só o que aconteceu aqui. Você pode encontrar no Evangelismo 143, parágrafo 1, ou você pode encontrar também Testemunhos Electos 120 e 121. Diz assim: o anjo falou para Ellen White. Escutem bem. O anjo falou para Ellen White: o tempo está quase terminando. E ele perguntou: você reflete a adorável imagem de Jesus como deverias? Le perguntou o anjo para Ellen. Olha o que ele respondeu: vi que haveria um preparo
entre aqueles ultimamente adotaram a mensagem do terceiro anjo. Irmão, o povo adventista deve adotar a mensagem do terceiro anjo. Mira o que isso, olha o que isso aqui. Disse o anjo, e respondeu o anjo: prepara-te, prepara-te, prepara-te. Por terceira vez, um anjo lhe fala para Ellen White 3 vezes. Por que ela fala 3 vezes? Sabe por quê, irmão? Porque com urgência. Deus quer preparar seu povo com urgência. Que não mais andemos no pecado, que andemos com Cristo Jesus, que possamos ser santos. Olha o que diz aqui: prepara-te, prepara-te, prepara-te. Por terceira vez, tereis que morrer para o mundo uma morte maior do que jamais morrestes. Vi, disse ela, vi que havia um grande trabalho a fazer, por eles, porém em curto tempo. Irmão, temos que aprender muitas coisas, mas em curto tempo. Preparemos-nos, irmãos, porque nos falta muito aprender. Se Jesus se encontra no lugar santíssimo, se Ele se encontra aqui no lugar santíssimo, e Ele está advogando por nós, e aqui no lugar santíssimo, onde Ele se encontra uma arca da aliança, se na arca da aliança se encontra a lei de Deus, e também se encontra o maná, e também se encontra a vara de Arão, eu vou explicar um pouco sobre isso aqui. A lei de Deus se encontra na arca da aliança. Sabem por quê? Porque quando Cristo se levantar, seremos julgados pela lei de Deus. E isso você sabe. Se encontra em Tiago capítulo 2, verso 10 em diante. Mas a lei também está aí, sabe por quê? Porque Deus quer que você não só entre no pátio, que não só fique no pátio, que você fique no lugar santo também, mas que você entre onde Jesus se encontra. Onde se encontra Jesus? No lugar santo ou no lugar santíssimo? No santíssimo. Jesus nos convida a entrar no santíssimo. Aqui se encontra Jesus, meus queridos amigos. O maná se encontra do lado. O maná está junto com a lei de Deus. Por que o maná? O maná, em Gênesis capítulo, se não me equivoco, 35, verso 4, ela fala bem claro que o maná foi a prova para que o povo de Israel andasse nas obediências de Deus. O povo de Israel estava mal acostumados por sua mala alimentação. Comiam peixes, carne em abundância, e não ouviam a voz de Deus. Prestem atenção bem aqui. Deus tirou do Egito a Israel. Deus tirou do Egito para que eles andassem no deserto por quantos dias? Jesus queria por quantos dias? Só por 40 dias. Mas pela murmuração do povo de Israel, o povo de Israel ficou quanto tempo? 40 anos. Não era o propósito de Deus que ficasse 40 anos. Deus deu no deserto, e Deus ensinou a Moisés o santuário para que Deus habitasse neles. Deus deu o maná para que se a prova. O maná era o pão dos anjos. O maná foi o pão dos anjos, meu jovem. Deus nos convida a estar em jejum, porque ainda o dia da expiação não acabou. E Deus precisa de um povo temperante, racional. Irmão, você sabia uma coisa? Comer carne, escutem bem aqui o que eu vou falar para vocês.
Comer carne não é pecado, mas comer carne te embrutece tua vida espiritual. Em vez que você suba a tua vida espiritual, ele abaixa. Sabe o que diz a Pena Inspirada? Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 290, ou a carta 69 de 1896, diz assim: comer carne de animais mortos tem efeito prejudicial sobre a tua espiritualidade. Quando a carne passa a ser a principal artigo da alimentação, as faculdades superiores, escutem bem o que diz a Pena Inspirada, as faculdades superiores são subjugadas pelas paixões e pelos apetites inferiores. Estas coisas constituem uma ofensa a Deus e assim causa uma declinação espiritual na tua vida espiritual. Então, irmãos, o comer carne não é pecado, mas comer carne nesta última geração prejudica a tua vida espiritual. Sabiam vocês? Uma coisa eu vou falar para vocês, uma coisa aqui. Irmão, tudo o que comemos é espiritual, sim ou não? Tem que ser espiritual ou não? Sim, sim, meus queridos amigos. Sabia que a reforma de saúde é ponto de salvação, sim. E eu vou falar aqui com o espírito de profecia. Sabem por quê? Porque a Pena Inspirada diz que a mensagem do terceiro anjo será proclamada por los 144.000 preparados. Esse povo remanescente irá se preparar, irá dar o alto clamor, o clamor da meia-noite, irá dar o alto clamor. Mas esse povo adventista remanescente, ele disse que está ligado à reforma de saúde, porque a mensagem do terceiro anjo vai da mão da mensagem de saúde. Como você vai pregar uma mensagem uma mensagem de advertência, dizer ao mundo e denunciar a Babilônia, denunciar o papado, denunciar a igreja católica, não a igreja católica, senão os líderes da igreja católica, porque temos que denunciar. Em breve se dictará um decreto dominical e nós temos que nos preparar. Mas como iremos nos preparar se ainda nos alimentamos mal? Porque a nossa alimentação, irmão, prejudica a tua mente. A nossa má alimentação prejudica a tua mente. E a Pena Inspirada disse que Satanás controla a tua mente através de tus maus apetites depravados, da tua glutoneria. A Pena Inspirada disse bem claro aqui, meus queridos amigos, das faculdades superiores e inferiores. E eu vou falar aqui um pouco sobre isso. Não era para falar, mas eu vou falar um pouco mais sobre a anatomia. Jesus, nosso Deus, criou Adão e Eva perfeitos. Deus criou Adão com as faculdades superiores e as faculdades inferiores. Jesus criou Adão, criou um cérebro tão perfeito. Só que hay uma coisa importante que eu vou falar para vocês. O cérebro, o lado frontal, o omóplato, é para ouvir a voz de Deus. O selo de Deus será onde colocada? Atrás ou na frente? Na testa, na tua frente. Aqui, na frente frontal do nosso cérebro, iremos ouvir tanto a voz de Deus como a voz do inimigo. O caráter é formado aqui, na parte frontal do cérebro. Na parte atrás da forma do cérebro, aqui no meio, está a razão. 3 coisas importantes que está a superfície. Eu vou explicar aqui. As faculdades superiores são 3, que é o caráter, a razão e o juízo. O caráter é aqui. A razão, onde nós raciocinamos e ainda porém não decidimos. O juízo determina o que você raciocinou, o que você quer falar. O juízo, o caráter, razão e o juízo. Na parte de trás são as faculdades inferiores, que são as paixões e os apetites. A minha pergunta é: disse a Pena Inspirada, e eu leio aqui, diz assim:
as faculdades superiores são subjugadas pelas faculdades inferiores através do apetite e as paixões. A minha pergunta é: Eva ouviu, pecou, mas ouviu a voz de Deus, sim ou não? Não. Eva ficou mais próximo da árvore, ficou mais próximo do fruto, e ele se maravilhou de uma serpente dourada com asas que falava. O inimigo é tão astuto. Então Eva pecou pelo apetite ou pela paixão? Pelo apetite. Em vez que as faculdades superiores sejam raciocinadas através da subjugação das paixões e dos apetites, Eva não se controlou. Depois veio Adão. O que aconteceu com Adão? Adão pecou sabendo, mas ele pecou com uma coisa importante, irmãos. Adão pecou com as paixões. Irmãos, nós temos que ouvir a voz de Deus. Satanás também nos fala através da nossa mente, mas nós temos que ouvir, raciocinar e selecionar a quem iremos ser subjugadas. As apetites e as paixões estão controladas agora, nesse novo mundo, porque assim, irmão, eu vou falar assim bem claro: este mundo depravado será nos dias como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento, bebiam e comiam. As paixões e os apetites estão controlando, quando no Éden o que controlava era as faculdades superiores e não as faculdades inferiores. Mas agora está tudo ao revés. Agora quem controla as faculdades superiores são os apetites e as paixões. O fast food, a comida rápida, tudo controla a tua mente. E a pena inspirada disse bem claro que Satanás, as doenças, as nossas doenças, mas é através por nossa má alimentação. E Satanás controla a tua mente por tu mau apetite depravado. A pergunta é então: se comer carne é pecado? Não. Mas Deus colocou que comer carne nesses últimos tempos finais degrada a tua vida de espiritualidade. Então, irmão, se preocupa por sua salvação. Olha o que é isso aqui: comer a carne. Mensagem escolhi também, o volume 3, na página 290, volume 2, parágrafo 2. Comer a carne de animais mortos é deletério para a saúde do corpo. E todos os que usam uma alimentação carne nesses últimos tempos finais estão aumentando as suas paixões, apetites, as paixões, o sexo depravado, pornografia. Não há mais raciocínio com Deus. O que mais diz assim? Animais, e diminuindo a suscetibilidade espiritual para perceber o poder da verdade e a necessidade de introduzi-las em sua vida prática. O que mais dizem? A reforma de saúde é um assunto que precisamos de compreender nesta última geração, a fim de estar preparados para os acontecimentos finais que estão bem próximos. É um ramo da obra do Senhor que não tem recebido a atenção que merece, e muitos se têm perdido por negligenciar. Deve ter um lugar de destaque, não um assunto para esses tratados, mas com leviandade ser desprezados como não essencial. A alimentação para o tempo final deve ser de urgência. Manifestar-se o maior interesse por esta reforma, a sua influência para o bem seria grandemente aumentado. Este livro aqui, Conselho sobre Rede Alimentar. Irmãos, é forte.
a mim me prepara, e a mim Deus me fala bem claro que nós temos que nos preparar. Eu fico triste porque nosso povo ainda não despertou. Não despertou. Mas Deus nos chama para despertar do sono. Ele nos convida. Irmão, a reforma de saúde é importante para a tua saúde. É importante para a tua vida, para você diferenciar o tempo, irmão. Nós estamos discernindo o tempo. Nós estamos discernindo o tempo onde Jesus se encontra agora. Qualquer momento Jesus se levanta. E será tarde para nós, se ainda vivemos nos pecados acariciados e também inconscientes. Discernir o tempo é ter uma boa alimentação. Repito, discernir o tempo é ter uma boa alimentação. Quando você tem uma boa alimentação, você discerne o tempo. A tua mente fica mais clara. Você ouça a voz de Cristo. Você escuta a voz de Cristo. O que Cristo quer falar com urgência para nós. Nossa mente deve estar unida a Cristo. O estômago, irmão, é o segundo cérebro. Se teu estômago está mal, também tua mente está mal. Para terminar, 2 minutos mais. Porém, vou ler esse texto. Eventos finais. La página 71. Todos já leram esse livrinho? Amém. Diz assim: a reforma alimentação, retornar à alimentação original. Deus está proclamando levar-nos de volta, passo a passo, a seu destino original. Qual foi o destino original de Adão? Gênesis capítulo 1, verso 29. Que comia eles? Plantas? Não. Era sementes e frutas. Sabia, irmãos? Era essa a sua alimentação. E Deus quer que nos dar de volta, nos levar de volta. Vocês entenderam bem, irmãos? Prestem atenção bem. Quando Jesus falou para Moisés: Moisés, tira de Israel, tira de Egito a Israel e coloca no deserto. Deus colocou e ensinou a Moisés a fazer um santuário. Depois ensinou o maná. Depois ensinou a lei de Deus. Sabia que isso se repetiu para nós dias de hoje? No tempo de Ellen White, em 1844, Deus colocou que a igreja adventista conhecer mais o santuário, para que Deus repousasse em nós. Depois a caminhada foi em 1863. Deus deu a conhecer que coisa, irmãos? A reforma de saúde. Interessante que o maná, o que aconteceu no passado, o santuário, o maná, Deus colocou em 1844. Passou do lugar santo ao lugar santíssimo. Irã Edson viu essa visão que Jesus passou do lugar santo ao lugar santíssimo. E todo mundo conheceu mais o santuário. Deus conheceu também, Deus mandou a entender um pouco mais sobre a saúde, a reforma da saúde. Ser vegetariano nos últimos tempos finais é importante, irmão, para você entender, lidar. Agora uma coisa eu vou falar para vocês: ser vegetariano não é para todo adventista, não. Sim. Ser reformador da saúde não é para todo adventista, só para o povo remanescente. Escutem bem, só para o povo remanescente. Ellen White recebeu a mensagem sobre a saúde. Recebeu a mensagem sobre o santuário. Recebeu a saúde sobre a saúde, a reforma da saúde. Também recebeu em 1872 que é a educação cristã. E em 1888 Deus ensinou à igreja adventista sobre a justificação pela fé. Mas que tudo era vitória sobre o pecado em Cristo Jesus. E ainda estamos aqui 40 anos mais no deserto. Alguém me perguntou: Enoque, hemos aceitado a justificação pela fé, mas não de tudo. Por que ainda estamos no deserto? Não hemos compreendido bem a mensagem da justificação pela fé. Pela fé você entra no lugar santíssimo onde se encontra Jesus. É ali que Jesus te imputa seu perdão.
por troca de tus pecados. Quanto mais pecados, Satanás é mais morto. Isso diz a palavra de Deus, Éxodo 28. Quanto mais pecados, Satanás é mais morto, mais rápido. Deves confessar tus pecados. Olha, irmão, solamente aqui para falar aqui. Olha o que diz Materiais, volume 1, de 1888. Esse é o livro de Ellen White. Materiais de 1888, volume 2, na página 114. Escutem bem. Agora Cristo se acha no santuário celestial. O que Ele está fazendo? Está realizando expiação por nós e purificando o santuário dos pecados do povo. Devemos entrar pela fé. Não sou eu que falo, disse a pena inspirada. Devemos entrar pela fé no santuário com Ele. Devemos começar a obra no santuário de nossas almas. Devemos nos purificar de toda contaminação. Devemos nos purificar de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a justificação no temor de Deus. Pela fé, olha o que diz aqui. Pela fé, agarrai o braço de Cristo no santuário celestial, e Ele fará uma expiação por nós. Irmão, Cristo, agarrai o braço de Cristo pela fé. Irmão, primeiros escritos dizem que os primeiros selados serão quem? Os 144.000, o povo remanescente. São eles que vão entrar no lugar, onde? Santíssimo. Pela fé, agarrai o braço de Cristo, e pela fé, pede a Cristo que Ele te purifique. Mais ainda, irmãos, diz assim a pena inspirada: de volta, passo a passo, a seu destino original. Por que destino original? O maná se encontra onde? No lugar santo, no lugar santíssimo. No lugar santíssimo. É importante para tu. Por quê? O que o homem subsista com os produtos naturais da terra? Entre os que estão aguardando o povo de Deus, os que estão aguardando a volta de Cristo, a alimentação cárnea deve ser finalmente abandonada. Por que abandonada a alimentação cárnea? Porque, irmão, degrada a tua espiritualidade. Não escutas a voz de Deus. Não estamos ouvindo a voz de Deus. Somos glutones. Somos insensatos. Deus nos falou que nessa última geração a nossa alimentação deve ser de passo em passo para uma alimentação mais saudável, de esquadrinhar a mente, de escutar mais a Deus. Olha o que diz aqui na outra página. Diz assim: deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isto em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Olha o que diz aqui: a reforma de saúde deve realizar uma obra entre nosso povo adventista do sétimo dia, que ela ainda não realizou. Forte. Aos que devem estar atentos aos perigos de comer carnes, pois ainda se estão ingerindo a carne de animais mortos, arriscando assim a tua saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meios convertidos de comer carne se afastarão do povo de Deus para não mais andar com Jesus. Como? Forte. Muitos que estão meios. Ah, não, Senhor, não. Eu comer carne não me vai fazer mal. Irmão, a carne dura 3 dias. Eu estudei gastronomia, A carne dura 3 dias para digerir no teu estômago. A carne vermelha, 3 dias. Em esses 3 dias, há flatulências, há um cheiro desagradável, há um cadáver no teu estômago. Não é digerido rápido não, viu? Ai dos que comem todos os dias carne, pior ainda. Não vão ouvir a voz nem a de Deus, nem vão discernir o tempo. Não vão discernir o tempo de Deus. A carne branca, o frango, dura
2 dias. Você pode pesquisar para digerir em teu estômago. E a carne do frango é pior ainda. A carne do peixe dura 6 horas. E você vai me dizer, não, que então a carne do peixe é mais rápida, é melhor para digerir, é muito mais rápido, é bom. Não. A pena inspirada diz que o peixe é mais perigoso que o frango, que a carne. Nesses últimos tempos finais. Há uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, que o peixe é muito mais perigoso pelo mercúrio e pela ração que ele está ingerindo. Muito mais perigoso para nós, adventistas do 7º dia. Irmão, diz a pena inspirada, e nesse livro, Conselhos sobre Alimentar, os animais estão contaminados. Deus não precisa. Mas eu falo para vocês uma coisa importante. Aos que estão meio convertidos de comer carne, aos que estão meio convertidos de comer carne, sairão do povo de Deus. Sairão do povo de Deus, sairão da igreja adventista, sairão para nunca mais ver a Jesus. Sabe o que significa isso? Isso deve alarmar tua vida. Isso deve alarmar tua vida espiritual. Irmão, não sou eu que falo, não. Eu repeti aqui uma vez mais: comer carne não é pecado, mas comer carne, a tua espiritualidade degrada. Já te imagina se a tua vida espiritual degrada e amanhã vem Jesus e ainda está sem pecado? Não vai adiantar nada você dar teu dízimo, não vai adiantar nada você dar teu dízimo, dar tua oferta, ou ser membro dessa igreja. Nós temos que nos entender e precisar e discernir: Senhor, se você está aqui no lugar santíssimo, e aqui está a tua lei, e aqui está o maná, a reforma de saúde, e do lado está a vara de Arão, que devemos pregar a mensagem do 3º anjo. Aqui está a perseverança dos santos, do santo, perseverança do santo. É um povo remanescente que é santo, 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 todos os dias, toda hora, todo minuto, todo segundo, é santo. Um povo santo, perseverante. Aqueles que estão perseverantes, santo. E também diz apenas a Bíblia, o apóstolo João diz assim: perseverantes pela fé, mas também guardando seus mandamentos, Jesus. Irmãos, esse povo de Apocalipse capítulo 14, da mensagem do 3º anjo, onde diz: aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O que é a fé de Jesus? Justificação pela fé. Cremos em Jesus e Ele nos imputa a sua justiça. Mais ainda importante, que esse povo não peca. Por que não peca? Porque guarda os mandamentos de Deus e está unido a Jesus. Irmãos, a palavra diz bem claro: quando nós estamos unidos a Jesus, odiaremos o pecado. Odiaremos o pecado, irmão, para não mais andar com eles. Olha o que diz aqui, irmão, rapidinho. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 32. Traspassados por nossos pecados, veremos que não podemos transgredir a lei de Deus e permanecer em seu favor. Sentiremos que, como pecadores, temos de apoderar-nos dos méritos de Cristo e deixar de pecar. Então nós aproximaremos-nos de Deus logo que tenhamos uma visão correta do amor de Deus. Não teremos a disposição dele a abusar. Quando estamos unidos a Cristo, irmão, você não vai ter vontade a pecar. Você vai estar unidos a Cristo. Como diz a palavra de Deus: já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Quando Cristo vive em ti, você reflete o caráter de Cristo em tua vida. Você reflete a Cristo em tua vida. As pessoas de fora irão ver de ti o teu testemunho, a teu semblante. Serás santo, serás mais perfeito na esfera que Cristo te dá. Então, irmãos, para terminar, meu apelo é: siga a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a santidade. E a santidade progressiva. Eu quero que vocês, irmãos,
Confiem em Deus, que Ele está perto e pronto para ouvir tuas necessidades e pedir a Deus de todo o coração ter uma mudança de caráter. Irmãos, vamos orar. Coloca de joelho e eu vou terminar com uma oração. Pede a Deus de joelho teus pecados conscientes e inconscientes. Ainda há um advogado que está pronto para ouvir teus pecados e te perdoar. Por troca de teus pecados, Ele te dá o teu perdão, o seu perdão através dos teus pecados. Cristo nos dá seu perdão, irmão, a sua graça, seu sangue. Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesses momentos teus filhos estão orando, mas eu, como missionário e como filho teu, eu peço, Senhor Deus, em tuas mãos, que você possa ter misericórdia desta igreja, que teu povo preste mais atenção das coisas que irão estar próximas em vir, Senhor. Senhor, prepara a tua igreja, Pai. Prepara e dá-nos uma reforma de saúde. É importante, só que a reforma de saúde não será para toda a igreja, não, Papai do céu. Não todos vão a aceitar essa mensagem. Só os que querem pregar a mensagem do terceiro anjo, Papai do céu. Nos dê tu perdão, Senhor. Senhor, perdoa teus filhos. Satanás ha minado toda nosso lar com coisas do Netflix, com novelas, músicas mundanas. Senhor, por favor, se meu olho me faz pecar, corta meu olho, Senhor. É melhor entrar no céu sem um olho ou com o olho pecar em mim, Senhor. Mas, Senhor, eu preciso entrar no céu. A igreja precisa entrar no céu, Senhor, porque creu em Ti, e que possamos cumprir Sua lei. Senhor, Filipenses 3,19, Tu palavra disse que outros deuses é o ventre, o nosso ventre, a glutoneria, a impaciência e a glutoneria. Senhor, a intemperança da glutoneria é um Deus com D minúscula. Tu palavra diz em o primeiro mandamento, Senhor, diz bem claro: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento que você deu a teus filhos. Outros deuses, apenas inspirada fala em Testemunhos Eleitos, volume 12, que outros deuses é nosso ventre. Às vezes ouvimos nosso ventre, as vontades do nosso ventre, e às vezes pecamos contra Ti sem querer, Senhor, e estamos mal com nosso ventre, e isso fumaça nosso cérebro, e não ouvimos a voz de Deus, e Satanás controla por nosso mau apetite a nossa mente, Senhor. Por isso te peço, Senhor Deus, que você possa ter misericórdia por teu povo, misericórdia por nós. Dá-nos raciocínio, que possamos raciocinar pela mente, Senhor, que possamos ouvir a voz de Cristo neste momento e fazer a tua vontade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. A Ele seja a glória e a honra, e exaltado seja teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém.